Meu nome é Beto Cossenza, eu sou idealizador do Boom SP Design. Aqui no Clube Casa eu tenho um projeto muito bacana que se chama Aqui Tem Design, onde eu escrevo textos para as revistas regionais, que é uma coluna, tem também nas redes sociais, vocês podem ver esses textos. Mas esse ano de 2023 e 2024 tem um desafio diferente, que é criar videocasts e podcasts e outros casts com pessoas que eu adoro. Então, todos os meus convidados são pessoas que eu adoro, tá bom? Vocês têm esse privilégio. Fica aí com a gente que vai ser bacana. E a nossa convidada de hoje é uma convidada florida. Ela se chama Ju Amora. Ju Amora, tudo bem com você? Tudo bem, Beto, e com você? Obrigado por ter atendido ao nosso chamado. Eu tô feliz de estar aqui. Bora bater papo. Como você chama, Ju? Juliana. Amorim. Amorim. Carvalho. Contraiu. Aí virou Ju Amora, porque quando eu era criança, meu apelido era Amorinha, porque eu roubava amoras do pé de amora dos vizinhos. Então, todas as minhas roupas tinham mancha de amora. De amora. E aí eu transformei esse bullying em negócio. Tá certo. Ô, Ju, e qual que é a tua formação? Eu sou atriz por formação. Eu fiz artes cênicas, só que eu sempre gostei da parte de cenografia. Eu nunca curti muito a atuação. Eu fiz teatro, Você fez ECA? dança. O que você fez? Eu fiz Senac. Senac. Fiz Senac. E fiquei um tempo no teatro, mas meu foco sempre foi estudo de artes do corpo e cenografia. E eu saí do teatro porque eu não estava ganhando grana com teatro. Aí você veio para o design, ficar milionária. Ficar milionária. Ô, Ju, diz uma coisa, o que é a arte do corpo? Arte do corpo é tudo relacionado à preparação do ator em relação à movimentação de espaço. Então, eu fiz dança, estudo de culturas orientais. Então, eu foquei muito no Butô, que é uma dança contemporânea japonesa, que trazia um pouco mais de profundidade para os personagens. Então, eu tinha esse tipo de estudo, né? Legal. E aí, eu fiquei no teatro por um tempo e decidi sair para ir atrás da minha independência financeira. Porque o teatro não foi te deixava sob as asas de papai e mamãe. Papai e mamãe. Você falou, eu vou atrás da minha independência. Você falou assim, design da grana, vou para lá. Não, assim, eu tive um caminho antes, né, do design da arte. Eu saí do teatro e fui trabalhar em lojas de design que vendiam, né? Eu fui trabalhar como vendedora desses espaços e em galerias de arte. E eu fiquei fazendo isso, pulando de lugar em lugar por 4 anos, até eu pedir demissão. Porque chegou uma hora que eu entendi que eu não queria estar desse lado de cada mesa, eu queria estar do lado de lá. E aí eu pedi demissão e fui pensar no que eu queria fazer. E aí foi muito legal, porque eu dei uma surtada. Imagino. Por 6 meses tentando encontrar o objeto do meu sonho, né? Eu não sabia o que exatamente eu ia fazer. E aí surgiu uma viagem para Paris em 2012, quando eu pedi demissão, e aí nesse período rolou uma viagem para Paris para ser assistente de um artista lá. Aí eu fiquei 1 mês, mais ou menos, não era remunerado. E Paris não é barato. Paris não é barato, então assim, toda a grana que eu tinha juntado para, quem sabe, um dia abrir um negócio, né, começar um projeto, tinha ido nessa crise existencial aí em Paris. Mas Paris mudou a minha vida, assim, foi um divisor de águas mesmo, porque eu sempre sonhei em visitar o cemitério de Père Lachaise. Père Lachaise, Jim Morrison. Por causa dele, inclusive. E o duro que eu fui lá, eu, minha mulher e meu filho, nós ficamos lá rodando, fechou o cemitério, nós fomos expulsos e não visitamos Jim Morrison. Mas, em compensação, Bizet, Allan Kardec, vários outros foram visitados. Não, e é um túmulo que ele meio que passa batido, porque ele não é um túmulo super bonito, né? Não, tem túmulos incríveis lá. E eu só tive esse sonho porque eu convivi com um curador de arte quando eu era criança, e um dia ele fez uma exposição sobre esse cemitério. E meus pais não me levaram, porque não sei por quê. Não sei se foi alguma coisa de achar que o tema era pesado, enfim, não me levaram, e eu prometi que um dia eu iria lá ver pessoalmente. Aí você foi ver todas aquelas flores em porcelana, aquelas guirlandas que são lindas, lindo, né? Não é lindo são aquele lindos, lugar. E foi nesse lugar que mudou minha vida, porque eu estava lá
sem dinheiro em Paris, sofrendo em Paris. Chorando no túmulo do Jim Morrison. Numa crise existencial, pensando, meu Deus, eu vou desistir disso, né? Porque sonho é para quem tem possibilidades financeiras. Nesse momento eu não tenho. E andando pelas ruas do cemitério, eu encontrei um túmulo muito simples de pedra, só que tinha um papel com uma pedrinha em cima. E aí eu me aproximei para ver o que era, né? Porque eu fiquei curiosa. Falei, bom, o que será isso? Quando eu cheguei perto, era o túmulo do Modigliani. Eu nem fazia ideia que o Modigliani estava enterrado lá. E nesse papel estava escrito: o seu real dever é salvar o seu sonho. Abraços. Abraços, assim, para você, Ju. Para abraços, você, Mondi. Ju. E, assim, isso realmente mudou a minha vida. Porque quando eu li esse papel, eu encarei, de fato, como um recado para mim. Então, a partir desse momento, eu decidi que eu faria o possível para salvar o meu sonho. Então, eu estou aqui, neste momento, inclusive, salvando o meu sonho. Aê, obrigado por nos usar como boias, como salva-vidas. Ju, e aí quando você tropeça num banquinho ou você não tropeça no banquinho, onde entra o banquinho, onde entra flores, folhas, paisagens, design, como que é essa história? É muito doido, porque voltei dessa viagem, então, inspirada por essa frase. Voltou para o Brasil, para São Paulo. Brasil, né? Pobre, mas cheia de motivação. Cheia de motivação. E eu fiquei me perguntando, eu entendi que eu queria ter um negócio, eu queria começar uma carreira com algo que eu fizesse. Eu queria ter um negócio que eu produzisse algo, só que eu não sabia o que era esse algo. E eu fiquei pensando, olhando para minha casa, o que eu gostaria de ter, que eu não tinha ainda. E quando você estava imaginando que você queria produzir, já era alguma coisa ligada às artes visuais, ao design, imobiliário, ou você não tinha ideia? Eu fiquei pensando em imobiliário mesmo. E eu fiz um link que funcionou muito na minha cabeça. Eu não sei se para as pessoas no geral faz sentido. Provavelmente não. Eu fiquei pensando nessa peça e o banco me veio assim instantaneamente na cabeça. Porque mais uma mensagem do passado. Mais uma mensagem do passado. Porque, assim, o banco, para mim, é como o teatro. Porque eu escolhi um dia ser atriz porque eu poderia ser o que eu quisesse. Então, eu poderia viver várias vidas, eu podia morrer a cada espetáculo. Tô com medo desse podcast, desse videocast. Eu não sou psicopata. Será que eu estou com a Ju certa? Não tenho transtorno, não, entendeu? Mas, assim, eu tinha esse desejo, eu achava muito chato viver uma vida só. Ai, que coisa chata, você sempre a Ju. Então, eu procurei o teatro por causa disso. E o banco é mais ou menos isso para mim. Porque o banco, para mim, é uma peça que ela é o que você quiser. Tem gente que usa como mesa, tem gente que sobe em cima para pegar alguma coisa mais alta, tem gente que pendura na parede. Então, o banco, para mim, é um universo. E eu me apaixonei e fiquei obcecada com o banco. Faz 11 anos que eu pinto bancos. Hoje, assim, faz uns 4 anos, um pouco menos até, que eu comecei a expandir um pouco, né, o meu olhar. Mas eu fiquei de verdade obcecada, eu só fazia bancos, só fazia. Eu não aceitava fazer nenhum outro tipo de mobiliário, outro tipo de trabalho que não envolvesse Você banco. nem se permitia. Nem me permitia. Era uma coisa que era aquilo, era foco. Era um foco muito forte, assim. E a talvez botânica, um transtornozinho bipolar aí, alguma coisa do tipo. Aí, olha, Kusama não é obcecada pelos pontinhos, eu era pelos bancos. Você pelos bancos. Aliás, mostra seu banco aí que você tem tatuado. Aí, ela tem um banco tatuado. Tenho 2, ó. Tenho uma referência a do Duchamp. Então, legal. Que também é uma coisa que eu acho interessante, porque o Duchamp é uma grande referência porque ele transforma um objeto em um outro objeto, né? Ele junta 2 para transformar num terceiro, então isso me interessa muito, né? Mesmo pegar o banco, acho que você já viu pessoalmente, as banquetas luminárias, que tem cabeça, que tem outras coisas. Já vi várias. Assim. Então, tirar a função da peça, a função original da peça é algo que eu curto. Aliás, também. Eu conheci essa tua pegada desses bancos ready-mades esse ano, né? Porque eu conheci os outros, mas esse não. Mas e diz uma coisa, e os bancos, então, eles são recorrentes, né? Sim, é a tua fantasia, teu objeto de sim. desejo, enfim, a sua obsessão, o nome que a gente quiser dar, né? Mas eles eram em vários formatos, redondinhos, quadradinhos, compridinhos. Então, nesse momento, eu tenho pensado na expansão da ideia do banco, né? Porque eu comecei com uma ideia muito única daquele banco tradicional, de assento redondo, do mesmo tamanho. Então, eu comecei a pensar que eu quero ser uma pessoa, inclusive, conhecida pelos bancos. Então, assim, eu quero fazer bancos de
tudo que você imaginar. De todos os tamanhos, de todos os formatos, de todas as utilidades. Então, eu criei um banco que é com encaixe para taça, que são peças muito simples, assim. São ideias muito simples, mas, modéstia à parte, são bem pensadas. Muito bem desenhadas. Muito bem desenhadas. Por uma atriz. Por uma atriz. Quiçá, cenógrafa. Uma curiosa. Uma curiosa. Bom, e aí o seu repertório, ele normalmente ele tem a questão da botânica Sim. como fonte de pesquisa. Sim. E tem as folhagens. Eu queria que você discorresse um pouquinho sobre as folhagens antes da gente entrar nos fungos. Sim. Então, é muito doido, porque o meu trabalho, ele nasceu mais... A botânica sempre esteve ali, mas ele foi mais inspirado nas estampas que eu via as pessoas usando. Então, estampas de roupa. E aí eu comecei a ficar... Eu tenho pequenas obsessões. A ficar obcecada com estampas de roupa, estampas dos anos 70. Então, eu olhava pratos, xícaras, todas essas estampas que são Você é amiga da Monique? Qual, Monique? Não é Ciricleta, como que é o nome do projeto da Monique? Eu volto nesse assunto Não daqui a conheço pouco. você, Monique, mas olha, podemos Você ser amigas. Você vai adorar o trabalho da Monique, é maravilhosa. Eu tenho obras dela que eu comprei, sei lá, década de 90. Caramba! E ela é obcecada por essa questão daqueles vestidos com aquele tecido meio plástico, assim, sei lá como é que chama, bem fake mesmo, de nylon, com as estampas quadradas, flores... tipo uma coisa meio marimeco, assim, sabe? Sim, eu amo. Você vai pirar. Faria ponte. Ótimo. Porque eu gosto muito disso, assim. E isso foi se transformando porque eu nasci em São Paulo, mas eu amo a natureza. E eu sempre comecei a buscar esses espaços de natureza fora e dentro de mim, né? Então, eu comecei a desenhar folhagens e, na pandemia, isso tomou uma proporção gigante para mim, porque eu precisava ficar perto de natureza, né? Porque eu fiquei trancada, precisava muito. Então, eu comecei a reproduzir aquilo que eu tinha necessidade. Inclusive os insetos. Eu tinha muito medo de inseto. Eu via um inseto, eu ficava um pouco... E aí eu comecei a desenhar para perder esse medo e também virou, assim, uma paixão, sabe? Tem um universo inteiro de... Então, quem quiser te dar um presente de Natal, manda uma caixinha com uma barata para a senhora? Ah, barata a gente não tem muita afinidade, assim. Não gosto tanto de barata. Quais são os assim, insetos que você olha? eu amo os besourões, assim, borboletas, eu fico... Mariposas, eu amo mariposa, eu fico maluca com mariposa. Saio catando, pareço uma doida. Eu tenho, assim, catando, não assim... Não, depois não... que elas morrem. É isso. Cuidado, estamos no momento politicamente correto do nosso planeta. Deus. Não vamos cancelar a Ju. Por favor, eu não mato as mariposas. Já até cuidei de algumas. Mas eu fico encantada, porque tem uma geometria divina, né? Nos insetos, que é... E tem o lance do paralelo, né? Sim. Porque ela repete o padrão, né? Sim, você fala assim, incrível. Se nem o ser humano, é como se eu estou endeusando o ser humano. Se o ser humano, né, ele não é simétrico, Sim. como que eles conseguem daquele jeito? surreal. Deve ter algum truquezinho ali de simetria. Não sei nem se Photoshop. não sei se isso aí existe, né? Não, tá, é e aí então incrível. eu conheço essa coleção das borboletas, eu acho Sim. lindo. E aí tem os animais. Sim. Aí você começou a olhar para a natureza, o padrão, roupas, etc. E quando entram os fungos nas suas coleções? Isso também foi uma coisa que eu comecei a olhar para além, né? Porque quando você encontra um caminho, você acaba se repetindo. E aí você fica numa zona de conforto. Eu queria buscar uma nova botânica. Então, tem duas coisas que eu estava olhando naquele momento, que era a botânica do mar, que também é incrível, né? Que tem cores que... E eu comecei a olhar para o reino dos cogumelos. E eu achei... Eu me encontrei nessa também, que tem uma geometria interessante, tem uma composição de cores que é incrível. Então, eu comecei a explorar, mas ainda timidamente. Não foi uma coisa que tomou o meu trabalho, mas é algo que eu vou dar continuidade no então, próximo ano. Os cogumelos vêm aí, né? E eles vêm num momento bastante interessante, né? Porque
É óbvio que isso está refletindo na moda, no comportamento, em tudo. A Stella McCartney, que fez uma coleção maravilhosa com cogumelos. Sim. A Fundação Prada tem uma instalação linda de cogumelos. Então, acho que cogumelos estão aí para dizer algo para a gente. Então, eu vou atrás mesmo desses cogumelos. Os entendidos entenderão. Entenderão. Bom, vamos lá. Então, nesse mundo lisérgico que está, né, a gente está olhando para a década de 60, obviamente, isso é uma coisa muito clara. Você é fã de Jim Morrison, The Doors, e aí você começa a olhar para os cogumelos que tem essa questão da contemplação, da utilização terapêutica, enfim, aí é um papo que a gente não vai entrar. Mas quando você entra num universo desse, assim, flores, você deu um caminho para gente, inseto, você deu um caminho, cogumelo. O que você acha que é a tua próxima piração? Assim, o que tá te cutucando já? Que tipo de bichinho? Ou sei lá, não sei se é bichinho. Eu comecei já um ensaio dessa coisinha que tá me cutucando. Porque a botânica, ela é presente e ela se instalou em mim, assim. Eu acho que é muito característica do meu trabalho. Só que eu comecei a pensar nessa botânica no macro. Então, transformar isso em algo mais abstrato. Eu comecei fazendo alguns estudos dos projetos do Burle Marx. Então, fazendo aquela geometria, então, na minha cabeça funciona muito bem. É a botânica vista de cima. Então, nesse momento, eu estou observando a botânica de cima. Então, você foi no Ceasa, comprou um monte de bromélia. E subi numa escada. E fica olhando lá para baixo. Olha o que está acontecendo ali. Mais ou menos por aí. O que está acontecendo ali. Que legal. Então, o universo das bromélias estão por vir, né? Legal. Boa ideia, Beto. Aí, Ju, diz uma coisa. Você mora numa região que se chama Pompeia, aqui na cidade de São Paulo. Sim. E eu sei que você tem uma parreira que você alimenta aí o bairro. Conta essa história. Como que é a sua relação como fornecedora de uvas? Eu ostento essa parreira, assim. Eu achei essa casa também nesse período, né, que a gente estava vivendo, trancafiado em casa, e eu precisava muito morar num lugar que eu me sentisse mais próxima da natureza mesmo, só que ainda em São Paulo por uma questão logística. Eu precisava estar em São Paulo para resolver minha vida, mas eu não queria estar tanto no concreto, sabe? E aí eu achei uma casa também da década de 70 na Pompeia, que é uma casa que eu chamo de minha fazendinha, porque na frente tem uma parreira de 10 metros. E eu virei simplesmente a sensação da rua. Porque a gente corta as uvas, né? Agora está no período, inclusive. Daqui uma semana eu vou fornecer uva. Vamos colocar isso pra galera. Não passa meu endereço, pelo amor de Deus. Mas eu deixo uma cestinha, as pessoas vão pegando, e é muito interessante como muda a relação, né? Porque São Paulo a gente não se relaciona tanto com as pessoas, né? A gente tá tão correndo sempre, e aí, de repente, você tá passando numa calçada que tem uma casa, que tem uma parreira e tem uva para você pegar à vontade. Eu acho que cria uma relação interessante, né? Que bacana. Com a vizinhança. Olha, não é só uva que eu tenho em casa. Eu tenho uma jabuticabeira que tem 60 anos. Nossa, maravilhosa. E produz, que é uma maravilha também. Então, nós temos 2 momentos de passar na frente da sua casa. O momento jabuticaba e o momento uva, né? E a jabuticaba já entrou nos seus processos criativos, ou a uva? Não, ainda não. Ainda não. Você está me dando boas dicas para quando eu tiver. Mentoria. Momentos de trava. De sapiência. É isso. Ju, olha para os troncos da jabuticabeira. É maravilhoso. Não, é e agora ele deve estar descascando. Sim. Ele deve estar lindo. Sim, tá lindo mesmo. Eu sou pai de várias jabuticabeiras. É mesmo? Me relaciono com várias. Ô, Ju, diz uma coisa. Aí você mora na Pompeia, só que a sua loja, que você é a pessoa que menos trabalha no mundo, que eu conheço, bom. Com os horários mais restritos, é no centro da cidade, na Galeria Metrópole. Para quem, assim, a grande referência, a Galeria Metrópole fica atrás da Biblioteca Mário de Andrade, Avenida São Luís. Basicamente, essas são as coordenadas para achar a Ju. Aí, Ju, sábados. Agora ela vai falar para vocês quando ela trabalha. Eu trabalho de domingo a domingo, tá, Beto? Mas, assim,
Eu sempre fui apaixonada pela Galeria Metrópole, sempre. Eu acho aquele lugar, assim, um ícone de São Paulo. E é um grande oásis, né, da cidade, porque você pensar que você está no centro de São Paulo e tem um lugar aberto, arejado, com um jardim no meio, é incrível, né? E aí eu sempre quis ter um espaço lá. E em 2021, na verdade, eu estava andando por lá para ver se, por acaso, eu achava um espacinho. Um buraquinho para você. Eu encontrei um espaço na Galeria Metrópole que é exatamente do lado do cinema, que é um espaço incrível, que já é um senhorzinho de 60 a mais. É um sexagenário. É um sexagenário. E é incrível esse espaço. Então, assim, porque eu sou uma pessoa romântica e sonhadora, eu quis estar exatamente do lado da entrada do cinema. Então, eu criei um espaço que não é uma loja comum, né? Não abre todos os dias. Não é que eu só trabalho aos sábados, tá? Eu trabalho todos os dias. Mas eu decidi que eu escolheria um dia para as pessoas visitarem. Nesse momento, eu tenho 2 espaços agora. Um que é um espaço mais comercial, que fica na Vila Madalena, que eu divido com uma outra marca que tem uma sinergia com o meu trabalho. Certo. Então, vai ser o meu espaço comercial. E a Metrópole vai ser a minha loja conceito. Vai ser a minha loja de piração. Aí você diminui os horários de atendimento, Isso, por favor. 10 minutos. Faça a 10 fila. minutos. A Madonna tá aqui em São Paulo. Bom, sábado às 15h37 é o seu horário. Entra na fila, Madonna. Desculpa. É isso aí. E como que você se relaciona com o seu público, com essa questão do horário? Porque é uma coisa um pouco pernóstica, né? Se você for olhar assim, para o comércio, que todo mundo das 9 às 18, Sim. todo mundo tá aberto, não pode, nós não temos siesta. Você tem uma siesta semanal, aí você abre... Mete, isso é um absurdo, eu não tenho, tá? Eu trabalho pra caramba. O que o público acha disso? Como que é a reação? Foi bem polêmico, mas eu gosto, né? Eu acho que é interessante para uma formação de público mesmo, né? A gente está vivendo uma era muito do imediatismo. A gente tem tudo na palma da mão, literalmente, né? A gente está aqui com o celular, resolve tudo. Inclusive, eles chamam palm tops. Exato. Então, assim, criar, eu acho que é uma resistência conceitual, inclusive, sabe? Você é uma proposta. É uma proposta. Não é gratuito, não é porque você fala assim, vou abrir sábado das 11 às 14, não. porque eu acho que é legal. Sim. Não, é uma questão de que você quer dialogar com um público que dá valor para isso. Sim, que é o... Hoje tem o slow design, slow food, slow, o que a gente quiser, porque a gente está tão doido que a gente precisa diminuir, né? Então tem essa questão E assim, eu acho que sábado é um dia muito bom para viver a cidade. E já que eu escolhi estar no centro da cidade, por mais que eu tenha outro espaço em outro lugar, mas o meu espaço é na Galeria Metrópole, eu queria que as pessoas vivenciassem aquele entorno. Então, sábado é um dia para as pessoas passearem. E tem coisas incríveis por lá. Por exemplo, uma casa de chá com gatos, que você pode ir lá brincar com os gatos. Se você se identificar com um dos felinos, você leva o felino para casa. É incrível. Muito legal, é. Tem coisas que só o centro de São Paulo tem. Só a Metrópole tem. Só a Metrópole tem. Isso vai custar caro para aquele condomínio, esse merchan todo. Não, e eu tô super envolvida com o centro, né? E eu me apaixonei mesmo. Eu sou uma pessoa de grandes paixões, de fortes paixões, né? Então, assim, eu me apaixonei por aquele espaço. Eu me apaixonei pela resistência que existe no entorno, né? Porque tem muitas coisas incríveis que as pessoas não sabem. O Boom SP Design, os últimos muitos anos aconteceu no D&D Shopping, depois foi para a Bienal, 5 anos, e esse ano aconteceu no Copan. E tem um movimento acontecendo no centro da cidade, que é de designers, artistas, enfim, um universo criativo, trabalhando naqueles prédios maravilhosos, que são tudo década de 50 para cá, São Luís, Ipiranga, até o Mackenzie, se você pegar ali a Major Sertório, até o Mackenzie tem muita coisa acontecendo. E aí a gente se vê envolvido, e a Ju, como vocês perceberam, quase não agita o mercado. Criamos uma associação, Ju. Fala dessa associação. Acho que é bacana falar um pouquinho sobre isso. Sim, o Centro Criativo. É uma grande união, na verdade. Eu acho que resistência é uma palavra muito
essencial para esse movimento, né? Porque a gente tem muitos contras neste momento, já há algum tempo, né? Para estar no centro de São Paulo, né? A gente escuta muito mais questões negativas do que positivas. Só que o centro de São Paulo é muito vivo. É maravilhoso. É um universo, né? Ali você realmente vivencia São Paulo, porque tem absolutamente tudo. Então, é uma união de pessoas que têm seus negócios, seus estúdios. Então, são criativos que decidiram se unir para pensar o que oferecer para a cidade também, né? Então, a gente ocupa aquele espaço e como a gente oferece e devolve para a cidade também, né? Como a gente ocupa essa cidade de maneira produtiva para todo mundo, sabe? Inclusive, em relação a questões de violência, como é que a gente faz a violência diminuir? É ocupando a cidade, transitando por aquele espaço. Então, ter um negócio, ter uma porta aberta no centro, você está contribuindo para isso, inclusive, sabe? Sim. Então, eu acho que o Centro Criativo ele veio nessa pegada de união dos designers, artistas da região, muitos arquitetos. Empreendedores, desculpa, a senhora pode citar a gente? Desculpa, cita nós. Empreendedores que acreditam nessa força criativa, porque é uma potência, e estão lá resistindo e lutando para que o centro mostre, né, a que veio. Né? Isso aí. É porque está, né? Em 2023, nós ocupamos o Copan, numa parceria com a Elan Partners, né? Em 2024, a ocupação foi junto com o Edifício Itália, o Círculo Italiano, e sempre a gente está ocupando prédios icônicos, absurdamente icônicos da cidade de São Paulo. E onde as pessoas chegam e dizem, nossa, mas eu nunca entrei no Edifício Itália, eu nunca entrei no Copan. Gente, eu não estou falando de gente fora do nosso segmento, eu estou falando de arquitetos, designers de interiores, designers, criativos, artistas, imprensa. Então, eu acho que esse movimento, que eu tive o prazer de começar com a Ju é a nossa chefe, tá? Ela é a capitã da galera. A gente começou, acho que com o WhatsApp, com umas 7 pessoas, né, Ju? Já tem nem sei quantos. Já tá numa 118 de vários segmentos. Inclusive, agora a gente está bem forte na gastronomia, porque tem restaurantes incríveis, estrelados do centro. Sim, a gente tem a Casa do Porco, Bar da Dona Onça, e assim vai, né? Então, a gente está aí batalhando para que o centro criativo, para que o centro da cidade efetivamente receba os criativos e os seus admiradores e compradores de forma muito legal. O que é teu próximo, né? Assim, eu já entendi, você vai continuar nos seus banquinhos, eu não estou querendo provocar nenhum problema e nenhuma discussão. Mas você já falou que eles servem de escada para mesa, para parede, para banco, enfim, banco serve para qualquer coisa mesmo. Isso é muito legal. Mas assim, o que você acha que é teu próximo movimento? Eu já entendi que tem uma questão gráfica, né? Que você tem ainda avanços, estudos e pesquisa na área gráfica para os banquinhos. Sim. Mas e se não for banquinho, o que vem por aí? Eu tenho uma nova ideia do que está vindo por aí, na verdade. Eu já comecei alguns ensaios em relação a isso. Eu tenho uma paixão, outra paixão. Quantas paixões? Eu sou realmente apaixonada. É uma mulher apaixonada. Eu sou apaixonada. E isso veio muito do meu pai. Meu pai sempre amou, né? Móveis antigos, coisas antigas. Então, ele me ensinou a valorizar isso. E eu comecei a garimpar alguns móveis antigos para fazer um retrofit de móvel. Algumas interferências. Um upcycling de móveis. Então, transformar esses móveis com a minha cara, na verdade, assim, respeitando, claro, né, o design inicial, mas com essa provocação mesmo, sabe? De pegar algo que, de repente, seria descartado e transformar numa nova coisa. No começo, eu ficava muito mexida com isso, e eu até lembro, claro, com as suas devidas proporções, tem uma performance do Ai Weiwei, que ele quebra aqueles móveis, os vasos da dinastia Ming, que tem não sei quantos anos, e eu achava aquilo, assim, uma heresia. Ainda acho uma heresia. E eu sempre me questionei se um dia eu iria interferir numa peça com história. E eu cheguei nesse momento de me provocar a interferir numa peça que tem muita história, né? Então, é ressignificar esse objeto, né? Dar uma nova cara. Mas sempre pensando em móveis que seriam realmente descartados ou, enfim, ficariam ali de canto, então dá uma nova cara para eles. Assim como o corpinho abandonado das mariposas, né, que você coleta, você sai garimpando aí pelos lixões da cidade, móveis... Não são lixões! São
bric-a-brac, como é que você quer chamar? Vai, que nome bonito você hora quer dar? Vamos falar que não diria nem antiquário, mas tem alguns antiquários aí, mas assim, são lugares, não são lixões, são uns brechós de imóveis. Brechós de imóveis. É que década de 80, eu sou década de 80, né? Chamava lixão. Olha que absurdo. Olha como tudo muda, né? Nomenclatura. Tudo muda. Bom, mas enfim, aí você olha para aquele imóvel, né, inanimado, já perdeu a vida dele, função, etc. Ele tá ali, se ele não for, a próxima etapa é lixo mesmo. Aí você olha para esse cara e fala, não, ele tem talento. Tem talento, Eu preciso vamos passar um delineador nele. E aí você transforma a vida desse cara inteira ou você entra com um detalhe de folhagem, você entra com um cogumelo, você entra com uma mariposa, como que é a história? Eu sou muito do improviso, né, na vida, assim, inclusive. Eu olho para aquilo e deixo fluir mesmo. Eu tento preservar a parte da madeira, porque eu sou apaixonada por madeira. Então, quando a madeira tem possibilidade de aparecer, ela aparece. Quando não tem, ela é absolutamente escondida. Porque tem muitos móveis que até chegar nesse destino de venda de garagem, vamos dizer assim, eles passaram por muitas intervenções. Eu já interferi em peças que tinham camadas e camadas de tintas que as pessoas foram pintando por anos e embaixo tinha uma peroba rosa. Então, que coisa, né? Sempre tem a alma de alguém. E é interessante fazer essa interferência, né, nesses móveis. E isso começou, na verdade, com pedidos de clientes. Durante a pandemia, inclusive, que o mercado estava esquisito, né? Mas para o mercado de decoração foi muito bom, né? Foi uma coisa que deu um boom. Né? As pessoas estavam olhando para cá, estavam olhando para elas mesmas, mas na realidade estavam reformando suas casas. Reformando, né? Suas casas. Adaptando ao jeito de viver daquele momento. Porque assim, a gente, com essa vida corrida, a nossa casa era o nosso dormitório, né? Não era o lugar de estar, permanecer, né? Então a gente começou a pensar no bem-estar de viver, né? Além para dentro de casa, né? Além de viver para fora, porque é onde virou o nosso refúgio e é de fato o nosso refúgio, né? Eu acredito muito que a nossa casa é o lugar que a gente pode, sabe, respirar tranquilo. E aí as pessoas começaram a me pedir isso, assim, de olhar para um móvel que iam jogar fora, só que tinha um valor afetivo e queriam fazer alguma coisa para transformar e deixar um pouco mais moderno. Então, começaram a me pedir essas encomendas e eu falei, poxa, eu sempre quis fazer isso. Então, eu acho que chegou o momento também. Jus, acabou. Sinto te dizer. Gente, desculpa, eu falo muito. Não. Aí diz uma coisa. O que eu não perguntei que você quer falar? Nossa, acho que eu já falei tanto, eu tô satisfeita. Tô muito feliz de ter, enfim, de conversar com você e surgirem novas ideias, né? Porque rolou. Eu anotei todas e vou cobrar. Mentira, gente. Royalties. Legal, Ju. Obrigada pelo convite, adorei. Que adorei bom. Esse bate-papo. E o que eu acho que, assim, eu vou falar como que eu vejo a Ju, né? A gente já trouxe aqui pessoas das mais diversas, né? O Paulo Alves, que está envolvido no movimento também do Centro Criativo, ele está com o estúdio dele, a loja dele na Galeria Zarvos. Que é linda. Já trouxemos FGMF, já trouxemos outros designers, hoje recebemos Farer. E a Ju é a primeira mulher a ser recebida aqui no podcast. E aí, Ju... que honra! E o legal é que, além de você ser a nossa primeira dama, você veio falar de design autoral. Sim. Que é uma coisa que eu estou batendo na tecla desde 2006. Você não tinha nem nascido ainda. Tá. E aí eu tenho falado que essa é a grande história para as pessoas olharem, né? Que, claro, tem o desenvolvimento de produto, todo mundo precisa viver, todo mundo precisa ganhar. Claro. Tem a loja, tem a escala, tem tudo isso. Mas eu acho que essa questão do design autoral ou de ter uma peça que você ressignifica ela ou faz uma interferência, eu acho que isso é o que a gente vai conviver e com emoção.
Sim. Né? E as outras questões do design são as questões práticas. É o sentar, é o comer, é o garfo, a faca, o copo. Que o design é isso, é, né? Solucionar problemas. Então, eu fiquei muito honrado em receber a senhora como a primeira mulher, falar sobre o Centro Criativo de São Paulo. E a minha dica gastronômica para o centro seria o Jerk Café, que fica perto da Praça da República, que serve comida jamaicana. É uma delícia. Demais. E lá tem vegetarianos no centro, tem chinês, tem carne, tem Bar da Dona Onça, tem Casa do Porco para quem come os nossos parentes palmeirenses, tem a Biblioteca Mário de Andrade. Então, enfim. A Galeria Metrópole, que é maravilhosa. Dessa eu já falei muito, já tem o visitar. merchan aí, já vem. E eu acho que eu ia terminar justamente com essa questão da galeria, né? Que efetivamente é um polo muito importante dentro do que a gente está discutindo, que a gente está falando, e que, de alguma forma, é uma ilha, né? Que a Ju falou. Então, a gente tem ali design, arte, a gente tem muita coisa de cultura e culturas, expressões e manifestações e tipos de comércio, tipias de comércio diferentes. Está aqui a Ju, que só trabalha 3 horas por semana. E tem a questão arquitetônica, que aquilo ali é um passeio maravilhoso. Sim. Então, Ju, você veio aqui para falar de design autoral, de flor, de mariposa, de folhagem, de cogumelos, de bromélias, e a gente foi parar no Jim Morrison e na Galeria Metrópole. É isso. Obrigado por ter vindo. Eu que agradeço. É isso aí, galera. No próximo a gente se vê.